Olá, centelistas! Tudo bem? Feliz 2021! Retornamos hoje com o nosso curso. Nós estamos agora no tomo 2 do estudo sistematizado da doutrina espírita. Esse tomo 2 é sequência do tomo 1. Então, se você está chegando agora por aqui, vai lá, começa da aula número 1, pois essa aula aqui é a nossa aula número 26. Nós agora vamos começar a tratar sobre as leis divinas. Vocês lembram que no final do tomo anterior nós estávamos falando sobre as leis divinas e terminamos com o Evangelho no Lar. E agora nós iniciamos as leis divinas uma a uma, nós vamos estudá-la. Muito bem, então hoje, na nossa aula número 1 de 2021, mas a aula 26 do nosso curso, nós vamos começar a trabalhar sobre a lei de liberdade. Então, só fazendo recapitulando rapidamente, essas leis que nós trataremos são leis divinas, ou seja, são leis criadas por Deus. E por terem sido criadas por Deus, são leis imutáveis, são leis perfeitas, são leis que se aplicam em todo o universo, né? Enquanto nós estivermos estagiando aqui na Terra, se aplica a nós. Amanhã, estagiando em outro local, se aplicará a nós. Depois de amanhã, em outro local, se aplicará a nós. Por quê? Porque Deus é uno, um único Deus. E a lei dele é perfeita e se aplica a toda a sua criação. Perfeito? Então, beleza. Então, tudo aquilo que a gente aprendeu hoje sobre isso, nós vamos utilizar como espíritos imortais que somos para sempre. Então, vamos prestar atenção para já aprender logo, já colocar em prática. Muito bem. Então, a primeira coisa sobre a lei de liberdade, a gente precisa entender o seguinte. O nosso primeiro pensamento é: o homem, ele é livre para ter uma liberdade absoluta? Ou seja, o homem tem uma liberdade absoluta de todas as coisas? Bom, eu já imagino que vocês aí devam ter respondido: não, não é bem assim. E realmente, vocês estão corretos. Não, não é bem assim. Nós temos, em alguns aspectos, uma liberdade restrita e em um aspecto nós temos sim uma liberdade limitada. Mas nós vamos trabalhar com isso durante a aula de hoje. Então, muito bem. Então, vamos lá. O homem, ele é dono de si mesmo? Ele é dono de si mesmo. Por quê? Porque nós vamos estudar que dentro da lei da liberdade, nós vamos na próxima aula falar sobre o livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio não é o assunto desta aula agora. A aula de hoje é uma visão mais macro da lei de liberdade. Então, nosso bom senso nos mostra que, em que pese o homem seja dono de si mesmo, ele vive em sociedade. E em vivendo em sociedade, nós temos um brocádio no direito, né, que fala que o meu direito, né, ele termina onde começa o direito do outro. E a liberdade é um direito. Então, o que acontece? Se eu sou dono de mim mesmo, mas eu vivo em sociedade, eu tenho regras que me obrigam a respeitar reciprocamente a liberdade dos demais membros dessa sociedade. A não ser que eu vivesse de uma forma isolada, no deserto, sozinho, eu até poderia ditar as minhas regras. Mas não todas. Porque existem regras, que são, por exemplo, as leis, que me limitam a liberdade. Não é que, por exemplo, se eu morasse só, eu pudesse sair encontrando uma pessoa no caminho e matá-la, por exemplo. Né? Porque isso vai, além de ser contra a lei de Deus, é óbvio, também é contra a lei dos homens. Então, nós somos donos de nós mesmos? Positivo. Mas a nossa liberdade, ela é exercida dentro de limites. E esses limites são o aspecto de liberdade dos outros entes da nossa sociedade. Isso se aplica, quando eu falo sociedade, sociedade é o nome do grupo. Mas se aplica à família, se aplica, lógico,
ao trabalho, aos amigos, aos conhecidos, aos desconhecidos. Ou seja, resumindo, a todos, né? Existe uma regra de ouro que nós encontramos no Evangelho de Mateus, que diz assim, que nós não façamos para o outro aquilo que nós não gostaríamos de receber. Essa é uma regra de ouro. Por quê? Porque é a regra que nos dá exatamente o modelo de como devemos agir. E nós aqui estamos falando especificamente sobre o assunto liberdade. Então, nós devemos sempre fazer para o outro aquilo que gostaríamos. Da mesma forma, não devemos fazer para o outro aquilo que nós não gostaríamos que o outro fizesse para nós. Ou seja, se nós seguirmos sempre por essa regra de ouro, é certeza da vitória. É certeza que nós estaremos agindo dentro da lei divina. Por quê? Porque tudo que é criado por Deus é perfeito, é justo, é maravilhoso. Então, se nós estivermos sempre agindo dentro das leis divinas, lembram-se lá do nosso tomo 1? Como eu posso ser feliz? Eu sempre serei feliz se eu estiver agindo, pensando e vivendo de acordo com as leis divinas. Porque estar de acordo com as leis divinas é estar de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que sejamos felizes. Muito bem. Então, já falei sobre isso. Bom, vamos para uma segunda ideia. Nós não devemos fazer para o outro aquilo que nós não gostaríamos. Mas se escolhermos fazer para o outro aquilo que nós não gostaríamos, nós nunca podemos esquecer que existe uma outra lei, que é a lei da ação e reação. Então, todo prejuízo que nós causamos ao outro em não seguindo essa regra de fazer para o outro aquilo que gostaríamos e de não fazer aquilo que não gostaríamos, nós acabamos trazendo para nós a necessidade do reparo. Então, que nós estejamos atentos a isso, porque se nós sabemos que nós temos inúmeras encarnações, porque a nossa vida verdadeira é a vida espiritual, mas nós temos essas inúmeras oportunidades, quanto mais cedo nós percebermos que agindo dentro das leis divinas nós seremos felizes e nós não estaremos trazendo para nós incumbências de reajuste, porque nós não teremos tido essa ação de prejudicar o nosso irmão, mais cedo nós entrando na linha, mais cedo seremos felizes, mais cedo poderemos, através do nosso progresso, viver e coabitar planos melhores, planos mais alegres, né? A regeneração, ditosos, né? Tem tantos planos para cima e nós queremos, tenho certeza que vocês também, sermos felizes, vivermos melhor, vivermos a paz, o amor. E para isso, esse caminho está nas nossas mãos. Nós devemos fazer a nossa parte. Bom, muito bem. Aí depois ele traz uma diferença sobre vamos dizer, uma divisão sobre a liberdade, né? Então ele fala assim, que existe uma coisa chamada liberdade de consciência e outra chamada liberdade de pensamento. Vamos começar por essa segunda, liberdade de pensamento. A liberdade de pensamento, ela é limitada ou ilimitada? O que vocês acham? Acredito que vocês tenham pensado ilimitada. Estão corretos? Sim, porque eu posso pensar o que eu quiser, né? Inclusive, eu posso falar uma coisa e pensar outra. Nós aqui, encarnados, ainda neste plano, não temos a condição de ler o pensamento do outro. Então, o pensamento neste momento da nossa evolução é um pensamento, vamos dizer assim, de total liberdade. Então, você é livre para pensar o que você quiser, criar na sua mente o que você quiser. Porém, mais uma vez, isso não te isenta das sintonias
espirituais, estou dizendo, né? Ou seja, você pode ser uma pessoa agradabilíssima no contato e ter pensamentos muito negativos. Qual será o tipo de espírito desencarnado que estará por sintonia contigo? Os espíritos evoluídos ou os espíritos que também desejam mal, pensam mal, têm uma vibração mais baixa? Vocês já sabem a resposta, né? Então, em que pese eu tenha liberdade total de pensamento neste momento da encarnação, ela não me livra da sintonia, dessa sintonia positiva ou negativa. Cabe a nós fazermos uma autoanálise do que o que estamos pensando, o que tem acompanhado o nosso pensamento, né? Se eu não me engano, Paulo diz, né? Tudo eu posso fazer, mas nem tudo me convém. Isso é verdade, você pode pensar o que você quiser, mas será que lhe convém ter pensamentos negativos? Será que lhe convém ter pensamentos de ódio, de raiva, de rancor, de menos-valia, de doença, de inveja? Será que isso faz bem para você? Porque nós já sabemos que além da sintonia espiritual, que ela ocorre, nós também, com pensamentos repetitivos, influenciamos o nosso corpo físico. Então, se eu penso, por exemplo, só mal das pessoas, se eu estou achando que alguém específico que me fez mal e eu estou desejando mal para essa pessoa o tempo todo, a primeira pessoa mais atacada por isso sou eu. Por quê? Porque essa vibração negativa abaixa a minha imunidade e me coloca em situação de fragilidade. Gente, em época de coronavírus, a gente precisa o quê? Elevar a nossa vibração, ter uma vida mais saudável. Para quê? Para ajudar a nossa imunidade. Porque a nossa imunidade não é só física. Às vezes a pessoa, come super bem, faz exercício, né? Tem uma alimentação super saudável, mas o pensamento está completamente corrompido, completamente negativo. E vocês acham que isso não ajuda, não? Baixou a vibração? Quais são os tipos de seres que estarão perto de nós? Inclusive vírus, bactérias. Vocês acham que vírus, bactérias têm vibração alta? Não tem. Não tem. Todas essas que são chamadas nessas larvas mentais, essas energias, esses princípios vivos ou não vivos, né? Porque o vírus não tem vida própria, mas bactérias, essas coisas, essas que nos trazem doença, porque tem muita bactéria que nos faz bem, vocês sabiam disso? Essas que nos trazem doença, qual é a vibração que elas têm? Uma vibração sublime? Eu acho que o bom senso já comprova que não, né? Então, não nos basta cuidarmos do corpo. Temos que cuidar dessa liberdade do nosso pensamento. Então, vamos utilizar essa liberdade com consciência, com disciplina, da melhor maneira possível. Se você perceber que está perdendo o pensamento, poxa, eu tô monoideísta, né? Às vezes a gente pega uma ideia e fica batendo naquela ideia, pensando só naquilo de manhã, tarde, de noite. Cara, isso tem um nome, chama auto-obsessão. Então, se você estiver percebendo que você está saindo da linha, aquele pensamento está repetindo, está trazendo um sentimento, esse sentimento ruim, vai baixando sua imunidade, não te faz mal, não te faz bem de jeito nenhum. Poxa, mas eu não consigo sair, o que eu posso fazer? Vai orar. Não consigo orar, estou muito perturbado. Legal, vai ler uma leitura edificante. Não consigo ler também. Vai meditar. Não consigo meditar. Vai caminhar. Vai fazer alguma coisa que você goste. Mude essa sintonia. Mude a sintonia. Porque pelo menos quando você muda, você quebra aquele padrão. E aí você... nossa, puxa, eu estava pensando numa coisa sem parar. Nossa, eu estava com essa ideia. Aí você se percebe. Porque é muito difícil a gente ter já essa maturidade de nos conhecermos tão bem, de percebermos, nossa, hoje estou monoideísta, preciso fazer outra coisa. Não, a gente não tem, a gente só começa a sentir mal. Nossa, tô mal, tô angustiado, minha vida tá difícil, as coisas estão difíceis. Você percebe o resultado,
Muitas vezes você não consegue observar a causa. E a causa, muitas das vezes, está na nossa mão. Por quê? Porque nós temos liberdade de pensar. E não sempre ou nem sempre utilizamos essa liberdade de pensar da melhor maneira possível. Muito bem. E agora vamos para outra liberdade, que é a liberdade de consciência. Quando nós falamos em liberdade de consciência, nós já devemos perceber que o que vem na sequência chama-se capacidade de julgamento. Então, a nossa consciência é que julga os nossos atos através do desenvolvimento do conceito de bem e de mal, tá? Então, conforme nós somos mais evoluídos, nós, vamos dizer assim, burilamos mais essa noção do que é o bem e essa noção do que é o mal. E, naturalmente, a consciência, ela não nos permite ter uma liberdade total. Por quê? Porque conforme nós evoluímos e temos essa noção, existe uma voz dentro de nós que diz: olha, essa sua escolha está ruim. Olha, essa escolha é muito acertada. Por quê? Porque nós temos essa capacidade de julgamento dos nossos atos, dos nossos pensamentos. Então, não é uma liberdade tão livre quanto a do pensamento. Não é. Porque a consciência, ela é um pensamento mais dedito no o que é que eu estou, como é que eu estou desenvolvendo em mim, meus pensamentos e minhas ações dentro deste polo, bem e mal. Aí você pode me dizer: nossa, mas isso está um pouco confuso. Então vamos lá. Liberdade de pensamento é muito fácil, né? Você pode pensar aquilo que você quiser, ninguém está vendo. De nós encarnados, né? Muito bem. No pensamento, quando a gente fala da liberdade de consciência, a gente tem esse poder de julgar, cada um no seu momento histórico, cultural, de conhecimento. Vocês querem ver? Vamos pegar um exemplo. Eu, dentro da minha consciência, do meu momento cultural, eu vivo num momento de escravidão, por exemplo. E a escravidão é algo natural do meu tempo. Hoje em dia você pensa em escravidão, nossa, que absurdo, e é um absurdo. Mas, durante muito tempo, era algo naturalizado. Correto? Nunca, porque o mal é sempre mal. Para Deus, a escravidão é uma atitude totalmente contrária à vontade de Deus. Porque nós vamos estudar que existe uma lei, uma outra lei divina que chama justiça, amor e caridade. E acreditem, a escravidão não faz parte dela. Mas houve um tempo em que culturalmente naquela sociedade se aceitava isso. Então a pessoa pensava: eu tenho uma área, eu preciso de trabalhadores, eu tenho as pessoas que eu considero que são menores, então eu vou escravizá-las para que elas atuem em meu benefício. Naquele momento, lá atrás, o nível de conhecimento, de maturidade desse ser era menor. E por egoísmo, por orgulho, ele escolheu ter escravos. O que eu quero dizer com isso? Essa escolha foi uma escolha, para aquele momento do espírito, natural. Foi uma escolha certa? Não. Foi uma escolha, então, digamos assim, desculpável? Não, porque o mal é sempre mal. E esse espírito, ao longo das outras encarnações depois, ele vai se acertar com o plano espiritual e fazer escolhas melhores para devolver a dignidade para esses espíritos que no momento anterior ele escravizou. Então eu quero dizer o que com isso? Eu quero dizer que na consciência, a consciência nossa é uma, tá?
A gente tem, agora, enquanto encarnados, a gente tem um pedaço dessa consciência. A gente desencarna, a consciência do nosso ser imortal fica destacada. Então, por isso que quando a gente desencarna, e a gente está no plano espiritual, a gente fala, poxa, cumpri minha missão, nossa, não cumpri minha missão. Poxa, essa vida eu tinha me proposto a fazer isso, isso e isso. Aí eu fiz isso só, poxa, ainda falta coisa, então eu vou ter que voltar para terminar isso. Ou não, eu tinha que fazer isso, fiz isso, isso e isso, que ótimo, ganhei bônus hora aí, fiz para mais, que maravilha. Então essa consciência, ela nos acompanha ao longo das encarnações. Não está adstrito ao momento da encarnação, e sim ao espírito imortal que somos. E por isso que conforme nós vamos evoluindo, essa noção de bem e de mal vai se burilando. Quando nós evoluímos mais e já temos essa consciência muito bem determinada no bem, nós vamos galgando outros planetas, outras, vamos dizer, outras provas, não vou dizer expiação, porque se a gente já não está no mal, a gente já não está mais expiando, outras provas, outros trabalhos e vamos a cada momento sendo mais felizes. Se nós nos afinizamos com o mal, né, utilizamos de uma forma negativa, nós ainda não conseguimos evoluir. Nós temos atitudes e atos que prejudicam o próximo. Nós vamos ter que nos restabelecer com esta norma e nós iremos sofrer. Vamos passar por sofrimento, por tristeza, por dificuldades. Certo? Certo. E verdade seja dita que quanto mais cedo nós conseguirmos observar que a liberdade que nos é dada, mas não a liberdade que nós imaginamos, mas a liberdade que nos é dada como lei divina, ela é uma lei perfeita, que nos dá autonomia para escolhermos os caminhos que iremos seguir. Nas próximas aulas, nós vamos tratar sobre livre-arbítrio, sobre seus reflexos na nossa vida imortal. Mas com a aula de hoje, nós temos uma noção do que é a lei de liberdade, que ela é uma lei divina, que ela é ilimitada de um lado e ilimitada do outro. Quais são as consequências dela ser ilimitada aqui e ser limitada aqui? E lembrando que é dentro dessa consciência que nós temos a concepção de Deus. Deus vive dentro dessa consciência nossa, né? Ela tem essa centelha de luz. Nós não somos centelhistas? A centelha de luz que vive dentro da nossa consciência é o próprio Deus. Que nós possamos, então, refletir durante essa semana sobre essa lei divina. Eu convido vocês, se quiserem, olha, darem uma estudada no Livro dos Espíritos, nas questões 825, 826, 833, 835 e 841. Trata sobre isso. E aí nós vamos aprendendo já se vocês ainda não têm o costume de pegar o Livro dos Espíritos, ler, e aí não lê tudo, lê sobre essa aula. Então assistiu a aula, lê sobre esses assuntos, vão ficar mais fáceis. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandem para mim, que eu terei um grande prazer de responder, se souber, ou pesquisar se não souber. Porque todos nós aqui estamos no mesmo patamar. Nós somos eternos buscadores da verdade. Nós somos eternos discípulos do Mestre Jesus. Obrigada pela oportunidade de hoje e nos vemos sábado que vem. Está certo? Um abraço para vocês e até a próxima aula.